aí no meio do semestre, do CEAL? Estou vendo todo mundo bem, ninguém com cara de cansado, isso é uma coisa muito boa. Estamos aqui no meio do 7º semestre e está todo mundo aqui. Pode ser uma estratégia. Pode ser. Turma, hoje a gente vai conversar talvez um dos assuntos que é mais importante dentro da clínica cirúrgica. E a importância, não é porque eu vou dar essa aula não, a importância é pela prevalência do tema. Então é um tema que vocês vão encontrar muito enquanto médicos generalistas. Quem aqui na sala conhece alguém, um parente, um familiar, um amigo que já teve alguma hérnia? Levanta a mão. Então aí pela quantidade de pessoas que conhecem, você vê como é prevalente, tá certo? Então é importante que a gente saiba conceitualmente o que é que deve ser feito. Tem vídeo? Esse barulho é de vídeo? Gostei, vocês foram. Melhorou o som, né? Tava ruim o som, agora melhorou bastante. Obrigado aí. Então, como eu estava dizendo, é importante que a gente saiba, primeiro, como diagnosticar. O som ainda não está estourando o som, né? Primeiro, como diagnosticar. E depois, pessoal, como a gente orientar o tratamento. Ninguém tem o intuito aqui de ensinar técnica cirúrgica para vocês. Mas a gente tem o intuito de ensinar o que o médico generalista tem que saber a respeito da clínica cirúrgica. E para saber, vocês têm que obrigatoriamente saber que ter subsídios para conseguir diagnosticar e ter subsídios para poder orientar o tratamento, tá certo? Então o objetivo da nossa conversa hoje vai ser a gente falar sobre a definição, quadro clínico e tratamento de 4 tipos de hérnias da parede abdominal: da hérnia de Spiegel, da hérnia umbilical, das hérnias epigástricas e das hérnias incisionais. Então, para a gente poder fazer isso, inicialmente, a gente tem que conseguir definir o que é hérnia. Então, a hérnia, nada mais, nada menos, é uma ruptura. Então, qualquer ruptura de qualquer aponevrose, ela é definida como uma hérnia da parede abdominal. Então, a hérnia vai ser uma protusão anormal de um órgão ou de um tecido por um orifício que vai estar ocasionado na parede abdominal. Então isso aí é o que chamam de hérnia. É importante a gente saber, porque muita gente confunde a hérnia com o saco herniário. Daqui a pouco a gente vai entender o que é o saco herniário, tá certo? Só lembrando que a hérnia, turma, só vai acontecer em locais que tem aponeurose e fáscia. Então, em local que tem musculatura, normalmente a gente não vai ter hérnia. Sabe, professor, mais uma vez eu vi um paciente que tinha uma colostomia transretal, a colostomia estava por dentro do reto abdominal e ele tinha uma hérnia paracolostômica. Ele tinha uma hérnia ao redor da colostomia. Tudo bem, está entre a musculatura estriada, mas houve ali, tá certo, uma modificação da anatomia para fazer a colostomia. Então, por isso que é possível ter uma hérnia paracolostômica. Mas em situações normais de temperatura e pressão, a gente só vai ter hérnia onde tiver aponeurose e fáscia muscular. Onde tiver musculatura estriada, nós não vamos ter presença de hérnias, tá certo? Então, para a gente entender, a gente vai entender que a hérnia, pessoal, quando a gente relata, a gente está a gente está falando do orifício que tem na aponeurose. Então, esse orifício, que é chamado de colo, ele é o que determina a hérnia. Então, esse orifício vai ser o que a gente vai relacionar com a hérnia. O prolongamento do peritônio, que vai ocorrer pela presença desse orifício, esse prolongamento do peritônio é que é chamado de saco herniário. Então, esse saco herniário é a protusão peritoneal através do colo ou do orifício herniário. Então,
Então agora vocês já sabem a diferença do colo para o saco herniário. A gente pode classificar as hérnias de várias formas. Uma das principais classificações ou iniciais são as hérnias externas e as hérnias internas. Então, logicamente, a hérnia externa é essa hérnia que a gente conhece. Então, é a hérnia que ela externamente se protui para a cavidade abdominal, como a hérnia umbilical, como a hérnia epigástrica, como a hérnia incisional. E a hérnia interna, a gente não vai ver nenhuma protusão. A gente vai entender que essa hérnia aconteceu porque teve uma falha do folheto mesentérico, e através dessa falha do folheto mesentérico houve a passagem de uma alça intestinal. Então vejam aqui que a gente tem uma alça intestinal, o mesentério da alça intestinal, e essa alça intestinal aqui circunvizinha, ela pode se projetar para dentro dessa abertura do folheto mesentérico. Então, quando isso acontece, ela vai herniar para dentro do folheto mesentérico. Então, isso aí, pessoal, é uma hérnia interna, tá certo? Por que a gente está ressaltando isso com vocês? Pessoal, cada vez mais ficou frequente a gente ver essas hérnias internas das emergências, devido a um tipo de cirurgia, a cirurgia bariátrica, que é feita com bypass. Então, até 2019, essa brecha mesentérica, ela não era ressuturada, ela não era fechada, então ficava aberto. O que é que acontecia com o intestino? O intestino vinha aqui, com o movimento peristáltico, começava a entrar aqui, começava a aumentar a entrada e ele herniava e às vezes estrangulava, tá bom? Então, só dando uma dica para vocês aí, já que vão entrar daqui a pouco no internato, né? Daqui a 8 meses no internato. Nossa senhora, ficou forte, não foi? 8 meses é bem aí, né? 8 meses é bem aí. Então, só lembrando, essa hérnia a gente chama de hérnia de Petersen, tá bom? E é hérnia que está mais caindo nas provas de residência. Uma hérnia que está mais caindo, ela está na moda nas provas de residência. Então, só mostrar para vocês aqui um videozinho que a gente vai introduzindo aqui a câmera dentro da cavidade abdominal. O paciente que fez aqui uma gastroplastia, a gente vendo aí o fígado, a vesícula, e aqui uma alça diferente, tá certo? Vendo aqui a pelve, e a gente está começando a puxar aqui a alça, uma alça intestinal puxando, e ela está dentro aqui do mesentério dessa outra alça intestinal, tá certo? Então, o orifício herniário aqui por onde estava a hérnia, tá? Esse é o orifício mesentérico, ou brecha mesentérica, e a gente faz o fechamento, a sutura dessa brecha mesentérica, para evitar que esse paciente hernie de novo o conteúdo por dentro desse orifício. Olha como é que ficou isquêmico aqui, né? O intestino, tá certo? Muito bem. Então, tendo compreendido isso, o que é uma hérnia interna e uma hérnia externa, a gente vai começar a definir alguns epônimos. Mas, professor, epônimo não é coisa do passado? A gente está tentando tirar os epônimos da medicina, concordo com vocês. Entretanto, tem alguns epônimos que são tão clássicos que a gente tem que aprender. O primeiro é esse que vocês estão vendo aí, que é a hérnia de Richter. Então, a hérnia de Richter é uma hérnia onde só o que vai herniar, só o que vai sair através do colo herniário, vai ser a borda antimesentérica. A borda antimesentérica, só para lembrar vocês, é aquela que fica do outro lado da inserção do mesentério. Então, imagine aqui no meu dedo que eu tenho uma alça intestinal. Quando só a parte de cima da alça intestinal hernia, ela vai angular a alça. Quando ela angula a alça, fica mais fácil acontecer o quê? Uma obstrução intestinal. O intestino vai ficar com o trânsito obstruído. Então, essa hérnia é a hérnia de Richter, tá certo? A outra hérnia é essa que vocês estão vendo aqui. Essa aqui é uma hérnia onde o conteúdo do saco herniário, então o conteúdo que desceu através do colo herniário, é o apêndice vermiforme. Nada mais, nada menos do que o apêndice. Então, essa hérnia que a gente tem, essa hérnia inguinal, que a gente tem o conteúdo do apêndice vermiforme, se chama hérnia de Amiens, tá certo? Hérnia de Amiens.
Nós temos ainda a hérnia de Littré, e a hérnia de Littré é a hérnia onde um divertículo de Meckel ele vai entrar no saco herniário, ele vai entrar através do colo herniário. Então, o conteúdo da hérnia vai ser exatamente um divertículo de Meckel. E a hérnia de Ganejot? A hérnia de Ganejot também vai ter como conteúdo um apêndice vermiforme, só que vai ser uma hérnia femoral. Então, as hérnias inguinais e femorais, a gente vai conversar com vocês no próximo encontro, que eu acho que é próxima semana, se eu não estou enganado. Tá certo? Mas é importante que vocês saibam. Então, só para lembrar que o apêndice vermiforme ele pode compor 2 sacos herniários. Se for inguinal, hérnia de Amiens; se for femoral, hérnia de Ganejot. E a hérnia de Spiegel, que é um dos temas da nossa conversa hoje, é quando eu vou ter a protrusão do saco herniário pela linha semilunar do abdômen. Então, eu vou ter aqui o conteúdo da hérnia pela linha semilunar. Vou já deixar mais claro para vocês. Aqui mostrando uma foto, pessoal, do canal femoral. Então, vocês estão vendo aqui o canal femoral. Então, dentro do canal femoral, herniou o apêndice vermiforme. E aí, quando a gente reduziu quer dizer que a gente vai colocar para o local original, a gente vê que tem uma apendicite, tá certo? Uma hérnia de Ganejot. E aqui é a hérnia de Spiegel. Então, a gente está observando que quando eu tenho o encontro aqui da borda, a borda externa do reto abdominal, com a mudança da decussação das aponeuroses, eu tenho uma fragilidade, tá certo? Da aponeurose nesse nível. Então, se eu tiver uma hérnia nesse nível, eu vou dizer que eu tenho uma hérnia de Spiegel. Então, para a gente deixar mais claro, como é que se forma a baía do reto abdominal? Quem são os anatomistas aqui da turma? Vocês lembram como é que se forma a baía do reto abdominal? Não, faz tempo, né? Isso. Só passa na frente, pronto. Ela resumiu aqui cirurgicamente, tá certo? Como é a baía. Então, a baía do reto abdominal, pessoal, é composta por 3 músculos. Tem a aponeurose do oblíquo externo, do oblíquo interno e do transverso. Até a linha semilunar que fica aqui, essas aponeuroses, elas vão se dividir e vai se juntar a aponeurose do oblíquo externo com metade da aponeurose do oblíquo interno e vai passar anteriormente, vai passar aqui por cima. A outra metade do oblíquo interno e a aponeurose do oblíquo do transverso vai passar posteriormente, vai passar por baixo. Então, as aponeuroses elas vão se dividir para formar a baía do reto. A partir aqui da linha semilunar, todas as aponeuroses passam por cima. Nenhuma passa posteriormente, por baixo. Tá certo? Então, nesse ponto onde ocorre essa mudança, tem um ponto de fragilidade. Então, se houver uma hérnia nesse ponto, ela vai ser chamada de hérnia de Spiegel. Então, aqui para a gente entender o que foi dito. Então, antes da linha semilunar, a aponeurose do oblíquo externo, metade da aponeurose do oblíquo interno vai passar anteriormente ao reto abdominal. E a outra metade do oblíquo interno e do transverso vão passar posteriormente. A partir da linha semilunar, todas as aponeuroses vão passar anteriormente. Então, quando tem essa mudança, nós temos um ponto de fragilidade na borda lateral do reto, que é onde pode acontecer as hérnias de Spiegel. Então, a hérnia de Spiegel ela pode ser de grandes proporções, como a gente está vendo aqui, por exemplo, nesse escanograma. Então, a gente tem aqui uma paciente com sobrepeso, olha a quantidade de conteúdo herniário que tem aqui nessa paciente. Então, a gente vê que tem um conteúdo herniário significativo, entretanto, observe aqui no corte transversal da tomografia. Aqui vem a parede abdominal dela, ó, bem aqui, até aqui é onde tem o orifício ou o colo herniário. Então, eu tenho muito conteúdo herniário para um colo pequeno. E aí eu já queria, com esse exemplo, deixar aqui uma dica para vocês. Quanto menor o colo da hérnia, mais arriscado dela estrangular. Então, se eu tiver um orifício, um colo orifício pequeno, maior o risco de ter um estrangulamento. Ok? Então, estão vendo aí a hérnia de Spiegel. Para fazer o tratamento, eu posso fazer o tratamento com cirurgia convencional, eu posso fazer
uma hernioplastia de Spiegel, onde o objetivo da hernioplastia é você dissecar o colo herniário. Aqui vocês estão vendo o tamanho do colo herniário. Então, disseca o colo herniário, faz o fechamento, a síntese desse colo, a sutura do colo, e aí a gente vai colocar um reforço por sobre essa sutura. Esse reforço é através de um material protético, que é chamado de tela. Então, hoje o paciente vai chegar, essa cirurgia vai ter tela, então ele já sabe que se o paciente tiver uma hérnia, vai precisar colocar um reforço protético. A gente vai colocar tela em todo paciente com hérnia ventral? Não. A gente só vai colocar aqueles pacientes que tiverem um colo ou um orifício maior do que 3 centímetros. Tá bom? Então, quando eu vou operar, quando eu vou fazer o tratamento cirúrgico, eu posso fazer por cirurgia aberta ou posso fazer por videocirurgia, tá bom? Por videocirurgia. Então, aqui está fazendo o tratamento com cirurgia aberta. Então, eu vou dissecar onde tem um colo e, depois de dissecar, eu vou fazer o fechamento e a posição, a colocação de um material protético, que é uma tela de polipropileno. Tá certo? Hoje tem vários tipos de tela, a mais comum é a de polipropileno. E aí a gente vai fazer isso. Professor, é a tela que vai impedir a recidiva da hérnia? Na verdade, não. O que vai evitar a recidiva da hérnia é a reação inflamatória que essa tela, que é um corpo estranho, vai proporcionar. Então essa tela, ela vai causar aqui um recrutamento, tá certo? Da cascata de cicatrização tão grande que vai propiciar a formação de um tecido fibroso cicatricial. E esse tecido fibroso é o que vai evitar a recidiva herniária. Ok? Muito bem. Pronto. Então, pergunta importante. Então, normalmente, eu faço a sutura e coloco a tela por cima. Entretanto, às vezes o orifício é tão grande que eu não consigo suturar. Então, eu posso fixar a tela nas bordas do colo herniário. Mas aí eu tenho um problema. Lembra que eu falei que essa tela causa uma reação inflamatória grande? Então, se eu deixar essa tela em contato com o intestino, ela vai fazer a invasão do intestino. Ela causa uma intrusão dentro do intestino. Então, a tela não pode ficar em contato com a alça intestinal. E aí, se eu necessitar colocar uma tela num orifício grande, aí eu vou usar uma tela especial, uma tela de dupla face, onde uma das faces ela é recoberta com celulose ou com material que permite ela ficar em contato com a alça intestinal. Então eu tenho algumas telas no mercado nesse sentido. Mas normalmente eu tenho que evitar o contato da minha tela com o intestino. E por que a gente tem que tratar a hérnia, turma? Por que eu vou fazer a correção de uma hérnia? Por que eu não deixo o paciente com a hérnia dele? Para a gente evitar a complicação mais temida que pode haver numa hérnia, que é o estrangulamento. Então, falei para vocês que quanto menor o orifício herniário, mais fácil o conteúdo herniário que vai estar dentro da hérnia, ele sofrer um comprometimento da irrigação, e esse comprometimento vai propiciar isquemia e pode levar à necrose. Então, o estrangulamento nada mais, nada menos é do que a isquemia do conteúdo herniário. Então, essa é a complicação mais temida nas hérnias. A primeira foto estava só encarcerada. Então, aqui quer dizer que a hérnia está domiciliada, ela não consegue mais reduzir. E nessa segunda foto, nós temos já o estrangulamento. Ok? Alguma dúvida, pessoal, sobre a hérnia de Spiegel? Usar aquela manobra manual para colocar a hérnia de volta, em que situação? Pronto. Então, ele está relembrando aqui, muito bem lembrado, da manobra de Tax. Então, a manobra de Tax, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o conteúdo herniário e, durante o exame físico, eu vou taxiar o meu conteúdo para dentro da cavidade. Isso eu vou conseguir quando o conteúdo herniário for redutível. Se eu tiver uma hernia encarcerada, eu não consigo fazer isso. Quando a gente for falar sobre a hernia inguinal e femoral, a gente vai lembrar para vocês da manobra de Landivar. Vocês lembram da manobra de Landivar? Não?
Depois eu vou deixar vocês na curiosidade, para quando a gente estiver falando sobre hernia inguinal e femoral, a gente relembrar vocês. Então, já que ninguém tem dúvida, eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês. Um paciente de 2 anos de idade compareceu ao pronto-socorro com abaulamento na região umbilical e no exame físico apresentava uma massa redutível em orifício herniário, conforme mostra a figura. E aí pergunta qual é a melhor conduta. Indicar laparotomia, indicar hernioplastia umbilical, indicar conduta expectante até os 3 anos ou aguardar os 7 anos para avaliar o tratamento cirúrgico. Até os 2 anos? Até os 3? Pronto. Então vamos já saber. Aqui vocês estão vendo, pessoal, o abdômen aqui da criança e uma protusão umbilical. Vocês estão vendo aqui uma protusão umbilical. Tá certo? Então, quando a gente fala de hérnia umbilical, pessoal, a gente sabe que a hérnia umbilical, ela pode ocorrer de 2 formas. Ela pode ser congênita ou ela pode ser adquirida. Então, se a gente pensar, todo mundo que nasce tem, através da cicatriz umbilical, a passagem do cordão umbilical, que é onde tem a nutrição das crianças, dos bebês. Então, a gente vai nascer obrigatoriamente com uma hérnia umbilical fisiológica. Então, ao longo do tempo, essa hérnia umbilical vai sofrer um fechamento. Então, se essa hérnia persistir, a gente vai chamar de hérnia umbilical congênita, tá certo? Congênita. Por quê? Porque a gente espera que ela tenha um fechamento até os 2 primeiros anos de idade. Então, se a gente tiver uma persistência após os 2 anos de idade, a gente aguarda até os 5 anos. Se a criança não tiver fechamento após os 5 anos de idade, então a gente vai ter que indicar o tratamento cirúrgico, que é a hernioplastia umbilical. No caso dos adultos, a hérnia umbilical ela pode aparecer, ela pode surgir por simplesmente aumento da PIA, da pressão intraabdominal. Então, qualquer mecanismo de aumento da pressão intraabdominal pode justificar o aparecimento de uma hérnia. Quais são os fatores de risco que vocês acham que aumenta a pressão intraabdominal? A gestação, obesidade, o que mais? Os tumores podem causar ascite, constipação crônica, tosse crônica, prostatismo. Então, todos esses fatores vão aumentar a pressão intraabdominal. E se aí o paciente tiver esse aumento da pressão intraabdominal de forma crônica, o abdômen, o ponto de maior fragilidade, vai ser onde ele teve a cicatrização da hérnia umbilical congênita. E aí, ela volta a abrir, volta a formar um colo, volta a herniar, e ela tem o diagnóstico de uma hérnia umbilical adquirida, tá certo? Então a gente vê aqui o paciente, né, em decúbito lateral, uma grande hérnia umbilical. Então, mais do que o desconforto orgânico, às vezes o paciente tem desconforto estético. Tem paciente que chega, que tem uma hérnia umbilical muito grande, tá certo? E ele fica desconfortável. Vou até fazer uma pausa aqui na aula e contar para vocês. Uma vez eu fui para um show de um cantor de MPB, aqui no centro de eventos. E aí era um cantor famoso e tal. Aí ele chegou no palco, assim que ele chegou, ele estava sem blusa. Quando ele estava sem blusa, a primeira coisa que eu vejo, uma hérnia umbilical. O pessoal era grande. O que é que aconteceu? Passei o show todinho olhando para a hérnia umbilical do rapaz. Né? Ele podia ter ido com blusa e me poupado de ficar prestando atenção na hérnia umbilical dele. Então, assim, mais do que o desconforto físico, às vezes tem um desconforto estético do paciente. Mas também as hérnias umbilicais, elas podem ter conteúdo de alça intestinal. Então, se tiver um conteúdo de alça intestinal, o que é que pode acontecer? Essa alça intestinal pode encarcerar, pode ficar aqui não redutível, e ela pode também estrangular. Então, a gente deve sim corrigir as hérnias umbilicais quando elas forem sintomáticas, e aí o sintoma pode ser físico ou psíquico do paciente, tá bom? Como é que vai ser feito um reparo? O reparo pode ser feito através de cirurgia aberta ou cirurgia laparoscópica, e aí nós vamos indicar a utilização de próteses, de telas, se a hérnia tiver um orifício maior do que 3 centímetros.
Então, aquela pergunta que eu fiz inicialmente, vai usar a tela em toda a cirurgia? Não, utilizar só naquelas que tem um colo herniário maior do que 3 centímetros, tá bom? Então, uma vez o paciente com a hérnia umbilical, que às vezes o orifício é pequenininho, ela fica muito dolorosa, você corrige um procedimento cirúrgico menos complexo, e aí o paciente, ele sai do hospital em poucas horas, tá certo? Você pode operar o paciente de manhã e o paciente à noite tem condições de ir para casa. Então a gente vê, por exemplo, o resultado estético aqui desse paciente, né? Uma volumosa hérnia umbilical aqui, e o que é que a gente procura fazer? A gente procura fazer uma incisão dentro da cicatriz umbilical, a gente esconder o máximo possível a incisão do paciente e melhorar o efeito estético, tá certo? E a gente pode resolver também por laparoscopia. Só que por laparoscopia, como vocês estão vendo aqui, quando eu sou um defensor da cirurgia videolaparoscópica e robótica, mas quando eu faço uma hernioplastia umbilical no paciente, eu faço uma incisão única aqui dentro da cicatriz umbilical. Se eu for corrigir por videocirurgia, eu tenho que fazer no mínimo 3 incisões. Então, para esse tipo específico de cirurgia, a literatura não tem um consenso que é benéfico fazer por videocirurgia, mas pode sim ser realizado. Então, quem respondeu aí o item C, indicar a conduta expectante até os 3 anos, podendo estender aos 5 anos, acertou aqui o nosso quiz. Acho que foi a grande maioria aqui que acertou, não foi? Muito bem. Isso. Como é que faz? Você tem uma hérnia umbilical na criança, então você observa se fechou até os 3 anos de idade. Se não fechou, mas ela diminuiu, você espera até os 5 anos. Ok? Depois dos 5 anos, se não fechou, não fecha mais. Tá certo? Então, nossa segunda questão de hoje aqui. O paciente vem à emergência apresentando herniação dolorosa na linha alba e no exame físico possui uma pequena massa de 1 centímetro irredutível e dolorosa. Pergunta qual a melhor conduta. Fazer uma laparotomia, uma hernioplastia epigástrica, uma hernioplastia umbilical ou a conduta expectante. Então, vou mostrar aqui para vocês, o paciente tem aqui um abaulamento, tá certo? Nessa região aqui entra a transição do epigastro e do mesogastro superior. Qual é o item correto, turma? D de bola? B de dado? Não? B de bola, pronto. Então vamos ver se é o B de bola mesmo, tá certo? Então quando a gente tem, pessoal, uma hérnia epigástrica, e aqui eu queria muito a atenção de vocês, porque é muito comum esse erro entre os próprios colegas médicos. Turma, qualquer hérnia acima da cicatriz umbilical é chamado de hérnia epigástrica. O que é que a gente vê? O paciente chama de hérnia supraumbilical. Então não existe essa entidade nosológica de hérnia supraumbilical. Então nós temos a hérnia umbilical, que vai ser na cicatriz umbilical, e nós temos a hérnia epigástrica, tá certo? Então a hérnia epigástrica, ela pode acontecer no epigastro, então, o epigastro, ou no mesogastro superior. Então se eu tiver uma hérnia no mesogastro, ela também é chamada de hérnia epigástrica. Então ela se localiza normalmente entre o apêndice tifoide e a cicatriz umbilical, e ela é 2 a 3 vezes mais comum nos homens do que nas mulheres. Então normalmente são defeitos pequenos, e aí tem uma desproporção entre a dor que o paciente refere e o tamanho da hérnia. Então a gente espera que o paciente tenha muita dor quando tiver uma hérnia grande. Eu já adiantei para vocês que é justamente o contrário. O paciente vai ter muita dor quando tiver um colo herniário pequeno. E esse colo herniário pequeno vai acontecer de causar essa dor intensa, porque causa um encarceramento mais fácil de gordura pré-peritoneal. Lembrar que quando o paciente tem uma hérnia epigástrica, elas podem ser múltiplas. Então, em até 1/5 dos casos, a gente tem vários orifícios herniários. Então, isso é importante para o cirurgião, para ele programar a cirurgia. Se eu tenho uma hérnia epigástrica, a cicatriz, a incisão que causaria a cicatriz mais estética seria transversa. Mas pelo fato de saber que elas podem ser múltiplas, a gente programa a incisão de forma longitudinal,
porque se eu tiver outras falhas herniárias, eu consigo prolongar a minha incisão e fazer a correção dessa hérnia. E o tratamento é um dos tratamentos mais simples, porque só precisa fazer o fechamento direto, só precisa fazer a sutura. Então, normalmente, nós não precisamos colocar tela nas hérnias epigástricas, tá certo? Então, o fechamento, o tratamento, seria só a sutura direta da hérnia epigástrica. Então, mostrando aqui, né, outros fatos, aqui no desenho esquemático, acima da cicatriz umbilical, a gente vai ter um pequeno orifício herniário e pode ter um grande conteúdo. E aqui na criancinha tem a cicatriz umbilical, acima da cicatriz umbilical tem uma hérnia epigástrica. E aí eu pergunto a vocês, qual é a conduta para o recém-nascido que tem uma hérnia epigástrica? Tratamento cirúrgico, exatamente. Então, não confundir a conduta da hérnia epigástrica no recém-nascido com a conduta da hérnia umbilical, tá certo? Até porque a criança, o recém-nascido, ele faz muito esforço abdominal, né, para chorar, para evacuar, e isso aumenta a pressão intraabdominal. Claro que tem casos como, por exemplo, esse aqui. Paciente aqui, ó, com uma volumosa, tá certo? Hérnia epigástrica, né? A cicatriz umbilical dele está onde? O abdômen aqui, ele avançou em avental. Tem um avental aqui no abdômen, né? Então a cicatriz umbilical a gente não está conseguindo visualizar. Então isso aqui é uma volumosa hérnia umbilical. Então aqui a gente tem que ter todo o cuidado quando for fazer o reparo, quando for fazer a cirurgia. Por quê? Porque se eu pegar esse conteúdo que está dentro da hérnia umbilical e colocar dentro da cavidade abdominal, eu posso causar o que a gente chama de síndrome compartimental. Eu posso causar uma síndrome onde o conteúdo vai ficar maior do que o continente. O conteúdo de vísceras vai ficar maior do que o continente de cavidade abdominal. E aí o que é que causa a síndrome compartimental? Quem é que lembra? Do aumento da pressão intraabdominal, isso vai causar o quê? Pode dar isquemia. Então vai causar, pessoal, diminuição da perfusão renal. Aí meu paciente pode ter uma insuficiência renal aguda, pode comprimir a veia cava, e aí eu ter diminuição do retorno venoso, com a diminuição da pré-carga e instabilidade hemodinâmica do meu paciente. Então, se eu tiver uma síndrome compartimental, eu posso estar colocando o meu paciente em risco. E nesses casos, o que é que a gente faz então? Se tem uma hérnia com volume muito grande para um conteúdo muito pequeno. Então, nesses casos, pessoal, eu posso usar uma estratégia chamada de PPP, que é pneu peritônio progressivo, tá certo? Quem é que estava comigo na Santa Casa terça-feira? Olha, eu não conheci nenhum sem máscara, só conhecia de máscara, mas tinha um rapaz também, né? Ah, pronto, é porque ele estava mais tímido ali, pronto. Então, vocês viram terça-feira lá na Santa Casa comigo que a gente fez uma videocirurgia, então a gente induziu o pneu peritônio. Então, para esse tipo de paciente que tem uma hérnia de conteúdo volumoso, eu vou fazer o pneu peritônio e vou deixando. Então, eu faço uma punção, eu injeto gás dentro da cavidade e aí eu deixo esse gás lá. Para quê? Para ele ir distendendo o abdômen. Ele vai distendendo. Então, eu faço isso de forma progressiva. No começo eu coloco 3 milímetros de mercúrio, depois 6 milímetros, 9 milímetros, até chegar a 12 milímetros. Quando eu chego a 12 milímetros, o paciente já está com a cavidade bem distendida. E aí eu tenho espaço para colocar todo esse intestino aqui dentro de novo do abdômen, sem causar síndrome compartimental. Tá certo? Então eu queria que vocês lembrassem do pneu peritônio progressivo, que é um tema que também está muito na moda e está sendo bastante explorado nas provas de residência. Eu uso gás carbônico, aí eu uso progressivamente 3 milímetros de mercúrio, a pressão, de 3 milímetros, de 6 milímetros, de 9 e de 12. Não, eu vou fazendo de forma intermitente, normalmente a cada 48 horas. Eu levo o paciente para o centro cirúrgico, anestesio, coloco uma agulha, injeto gás e tiro a agulha. Normalmente, quando a gente faz uma cirurgia laparoscópica, eu injeto gás e no final da cirurgia eu retiro o gás. Tá certo? Para não ficar desconfortável para o paciente. Mas para essa estratégia eu injeto o gás e deixo o gás lá.
para ir distendendo o abdômen. Vocês já tiveram aula de princípios de videolaparoscopia? Não? Foi cancelada? Pronto. Eu dei para os meninos, ó. Perguntem a eles, são meus 3 monitores. Receberam a aula terça-feira, sabem tudo sobre na videocirurgia, pessoal, para a gente conseguir operar, eu tenho que transformar uma cavidade virtual, que é a cavidade abdominal, numa cavidade real. Então, para isso, o que é que eu faço? Eu faço uma punção com uma agulha especial. Essa agulha é especial por quê? Porque ela tem 2 agulhas, tem uma agulha dentro de outra agulha. Então, quando eu utilizo essa agulha, ela tem a parte externa que é cortante, e a parte interna dela é romba. O objetivo disso é, assim que eu passar pela resistência da aponeurose, a parte que não é cortante, ela sai, ela fica exposta, e isso protege a alça intestinal que está embaixo. Então esse é o objetivo. Então quando eu faço essa punção, eu injeto um gás para poder distender o abdômen para ter um espaço para trabalhar. Daqui a pouco, a gente tinha visto aqui uma laparoscopia, né? A gente viu tudo bonitinho, não foi? A gente viu por quê? Porque aquele abdômen está cheio de gás, onde a ótica e os instrumentos são permitidos serem manuseados. Se eu não tiver o gás, a parede abdominal está colada na alça intestinal, então não vai ter espaço. Então, no final da cirurgia, eu retiro esse gás. Normalmente, o gás que a gente utiliza é o gás carbônico, tá certo? O gás carbônico. No começo foram tentados vários outros gases. Então, foi tentado o nitrogênio, só que ele é um gás pouco difusível e ele intoxicava o paciente. Aí, alguém quis usar o oxigênio. Deu um probleminha, né? Porque o oxigênio é comburente. Então, se eu ligar uma energia térmica, podia explodir a barriga do paciente. Então, não pode usar oxigênio. E aí foi utilizado o CO2, que também ele pode causar intoxicação, mas ele é um gás mais dispersível. E para isso, quando a gente faz a cirurgia, a gente faz um controle. Como é o nome do controle? Quem é que sabe? Como é que eu vou controlar o gás carbônico do paciente na cirurgia? Eu vou usar a capnografia, vou usar o capnógrafo para ver como é que está. Se o paciente tiver com um índice de CO2 muito elevado, se não estiver fazendo bem a troca, aí eu tenho que esvaziar o pneu peritônio até o paciente ser hiperventilado para aumentar a troca do CO2 pelo oxigênio. Tá certo? Então, dessa forma é que é feito a possibilidade para fazer uma cirurgia laparoscópica. Tá bom? Então, aqui, como eu falei da hérnia epigástrica, elas podem ser múltiplas. Então, às vezes eu vejo o exame físico, o orifício maior, eu diagnostico o orifício maior, mas se eu não explorar o restante da aponeurose, eu posso ter várias outras falhas. Então, cada falha dessa é uma hérnia epigástrica. Por isso que elas podem ser múltiplas em até 20% dos casos. Então, para a gente corrigir por via por cirurgia aberta, eu tenho aqui a cicatriz umbilical e aqui eu tenho o conteúdo herniário. Então, normalmente na hérnia epigástrica, o conteúdo herniário é só a pré-peritoneal. E aqui eu tenho um orifício herniário. Então, através desse orifício é que essa gordura é projetada ou herniada. Então, quem colocou aqui no nosso quiz como hernioplastia epigástrica, acertou, muito bem, parabéns. E aí a gente vai passar aqui para uma nova pergunta. Então, desse paciente aí que foi submetido à colecistectomia convencional há 15 anos, evoluindo após 3 meses de cirurgia com esse abaulamento na região da incisão. E pergunta qual o diagnóstico. Então, aí é uma hérnia epigástrica, uma hérnia de Spiegel, uma hérnia umbilical ou incisional. Incisional. Rapaz, vocês estão... Já tiveram essa aula antes? Não? Está todo mundo aqui muito sabido. Pessoal, isso aqui é importantíssimo, eu vou já dizer por quê. A gente saber qual é a definição de uma hérnia incisional. Então, uma hérnia incisional, pessoal, é definida quando aparece um conteúdo herniário após o paciente ter uma incisão. Por que eu estou dizendo que isso é importante? Porque às vezes as pessoas confundem hérnia incisional com hérnia recidivada. A hérnia recidivada é quando eu faço uma hernioplastia e após a hernioplastia, a hérnia volta. A hérnia recidiva, tá certo? Então é diferente.
A hernia incisional, eu faço qualquer ruptura da parede abdominal e a evolução, eu tenho uma herniação. Todo mundo entendeu? Perfeito. Vamos supor que esse paciente aqui, que vocês diagnosticaram com hernia incisional, eu vou submeter esse paciente a uma hernioplastia, tá bom? Um mês depois ele chega no meu consultório triste. Por quê? Porque ele voltou e a hérnia está do mesmo jeito. Como é o nome dessa hérnia? Fiquei feliz agora, turma. Todo mundo acertou de primeira. Então eu posso ter a recidiva de uma hérnia incisional, tá bom? Então é importante que a gente saiba disso. Então as hérnias incisionais são definidas como a protusão do conteúdo abdominal através de um defeito ou uma fraqueza que foi realizada após algum procedimento. Então uma das complicações mais frequentes que acontecem em qualquer cirurgia abdominal é a ocorrência de uma hérnia incisional. E aí, como vocês não tiveram aula de laparoscopia, uma das vantagens da laparoscopia frente à laparotomia é que ela evolui com um índice menor de hérnia incisional. Em vez de fazer uma incisão grande, são feitas pequenas incisões que normalmente não evoluem com hérnia, tá certo? Então isso é uma das vantagens da laparoscopia. Então normalmente as hérnias incisionais são doenças complexas. Por conta de quê? Por conta do alto risco de recidiva. Então se você imaginar um paciente desse aqui da foto, que fez uma incisão grande dessa subcostal direita e evoluiu com a hérnia, ele tem uma destruição aqui das aponeuroses para fazer a reconstrução dessa parede abdominal. Então eu tenho um caso complexo, tá certo? Então observem aqui, a paciente evoluiu aqui, ela tinha uma hérnia epigástrica, ela tinha aqui uma hérnia epigástrica, tá certo? E essa hérnia epigástrica dela foi corrigida. Mas ela fez aqui, ó, uma histerectomia, e após a histerectomia, evoluiu com uma herniação. Então ela tem uma hérnia incisional. Então as hérnias incisionais, elas podem ser frustrantes e difíceis de tratar. Se o paciente evoluiu, pessoal, com a hérnia incisional, ele tem uma fraqueza do ponto de vista da parede abdominal. Então, normalmente, as hérnias incisionais acontecem devido a algum problema durante o fechamento da parede abdominal. Então a causa mais comum de causar hérnia incisional é a deficiência técnica. Quando eu falo deficiência técnica, eu posso ter utilizado uma agulha inadequada, um fio de sutura inadequado, eu posso ter feito a sutura na distância inadequada, então teve algum problema técnico. Claro que outros fatores concorrem ou são suficientes para causar hérnia incisional. Que fatores são esses? Por exemplo, se o paciente teve infecção de ferida operatória, então qualquer infecção de ferida operatória pode favorecer o aparecimento de uma hérnia incisional. Se o paciente faz uso de corticosteroide, então o uso de corticosteroide, ele pode favorecer o aparecimento de hérnia incisional. Se o paciente, por exemplo, tem diabetes mellitus, então diabetes pode favorecer com uma cicatrização tecidual e favorecer o aparecimento de uma hérnia incisional. Então é importante que a gente saiba disso, porque a gente tem que tomar esses cuidados, tá certo? Quando eu estava fazendo minha segunda residência, eu estava no hospital e participei de um trial, que era uma medicação que ela foi feita para ser quimioterápica, mas aí viram que o efeito quimioterápico dela era baixo e ela estava sendo usada como imunossupressor, tá certo? O nome da medicação era sirolimus. E aí se observou que todos os pacientes que após o transplante utilizavam sirolimus evoluíam com hérnia incisional. Eles evoluíam com hérnia incisional. Às vezes até eventravam durante o internamento. Eventrar é quando as alças intestinais saem da cavidade abdominal, tá certo? E aí o trial foi paralisado no meio do estudo, porque se viu que não se podia utilizar o sirolimus no pós-operatório imediato. O pós-operatório imediato vai até os 30 primeiros dias. Por quê? Porque ele causava uma imunomodulação tão grande do paciente que atrapalhava na cicatrização da ferida operatória, tá certo? Então isso acontece com esses outros fatores de risco. Quando a gente vai fazer uma hernioplastia incisional,
eu tenho que procurar resolver esses fatores de risco. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que é constipado crônico, eu vou tratar esse paciente e tentar resolver a constipação antes de fazer a hernioplastia. Se eu tenho um paciente que tem prostatismo, tem HPB, eu vou resolver o HPB do paciente antes de resolver fazer a hernioplastia, porque senão eu aumento o meu risco de recidiva, ok? Quando a gente faz uma laparotomia, é sabido que até 10% dos pacientes podem evoluir com hernia incisional e o tratamento deve ser, se eu tiver um defeito menor do que 4 centímetros, eu vou fazer um reparo, quer dizer que eu vou suturar o colo herniário. Se eu tiver um orifício ao colo maior do que 4 centímetros, obrigatoriamente eu tenho que utilizar uma tela de Marlex, tá certo? Uma tela de Marlex. Por quê? Porque a gente vai ver na próxima conversa que a gente vai ter sobre hernia inguinal e femoral, que se eu fizer uma cirurgia e tensionar os tecidos, a tensão dos tecidos pode favorecer ao surgimento de uma recidiva, tá bom? Então a gente vai utilizar sempre uma tela se eu tiver um orifício herniário maior do que 4 centímetros. Nas outras é 3, tá certo? Nas outras 3. Existem várias técnicas para a gente corrigir, então surgem várias técnicas novas que vocês precisam lembrar que existe uma técnica chamada técnica de estopar. Então essa técnica de estopar, eu vou colocar a tela através do abdômen na posição retromuscular. Então eu coloco a tela pré-peritoneal retromuscular e dessa forma a gente vai conseguir fazer o reparo. Mas hoje eu posso fazer a colocação da tela, se vocês forem ler lá no sexto, eu posso colocar on-lay, in-lay, sub-lay, então quer dizer que eu vou colocar acima da aponeurose, dentro da aponeurose ou abaixo da aponeurose, tá certo? Então a técnica de estopar é uma técnica que coloca a tela sub-lay, abaixo da aponeurose, acima do peritônio. Então por que eu coloco acima do peritônio? Justamente pelo motivo que a gente conversou antes, para essa tela não ficar em contato com a alça intestinal, então ela fica recoberta com o peritônio e isso faz com que ela não tenha contato com a alça intestinal. Mesmo fazendo tudo certinho no hernioplastia incisional, ainda tem uma taxa de recidiva que pode chegar a 50%, então pode ser alta, dependendo. Então, imaginar, uma paciente como essa aqui, que tem sobrepeso, ela tem uma hérnia aqui incisional, então difícil a gente corrigir o sobrepeso antes da cirurgia. Então o que a gente faz é tentar corrigir aqui a hérnia incisional e a gente faz um reparo da paciente com uma cinta durante algum tempo, normalmente de 30 a 90 dias. Para isso fazer funcionar como um suporte, tá certo? A pressão intraabdominal. Então deixa a paciente aqui com um anteparo da tela. E esse anteparo da tela vai estar reforçado por uma cinta abdominal. Ok? Então, só para a gente mostrar aqui várias cirurgias que evoluíram com hérnias incisionais, então pacientes que tiveram peritonite, tiveram incidência de hérnia incisional de quase 50%, pacientes que submeteram a pancreatectomia, quase aqui 42%, pacientes no transplante, 1/3 dos pacientes nesse estudo, pacientes com tumores coloretais, 15%, pacientes com aneurisma, observem aqui, quase 70%, tá certo? Cirurgias do aparelho digestivo, menos um pouquinho aqui, 20%. Então, aneurisma aqui, já menos também, quase 10%. Então, vocês veem que essas cirurgias, elas têm percentuais diferentes. E o que é que vai aumentar isso aí? Vai ser a indicação de urgência da cirurgia. Então, se eu tiver uma cirurgia de urgência, o risco de ter uma hérnia incisional é por si só muito maior. Então, eu já aumento em 30% o risco de ter uma hérnia incisional em qualquer cirurgia de urgência. A gente pode classificar as hérnias incisionais em pequenas, moderadas ou grandes. Então, as pequenas são aquelas menores do que 4 centímetros. Se for menor do que 4 centímetros, eu vou fazer qual tipo de tratamento? Reparo primário. Se for uma hérnia moderada ou grande, moderada entre 4 e 10 centímetros, grande maior do que 10 centímetros, eu vou fazer o tratamento utilizando uma tela de Marlex, tá bom?
E eu ainda tenho aquelas hérnias incisionais que têm vários orifícios. Essas são as piores de tratar. Então a gente chama essas hérnias de hérnias tipo queijo suíço. Então ela tem vários orifícios, na verdade ela tem uma doença de fragilidade de toda a poneurose da parede abdominal. Então são hérnias mais difíceis de tratar. Normalmente as hérnias em queijo suíço, a gente utiliza a colocação de telas para fazer os reparos. Então observe uma hérnia dessa aqui, por exemplo, é uma hérnia em queijo suíço, tinha vários orifícios, que foi devido a uma laparotomia de urgência. O paciente aqui, lateral, o paciente aqui tem uma vista frontal. Então depois que a gente faz a correção, então foi preciso colocar aqui uma grande tela de Marx sobre todo o abdômen, e a gente vê aqui que a hérnia foi corrigida. Uma outra paciente aqui que fez uma apendicectomia, então a gente vê aqui uma incisão oblíqua, tá certo? Na fossa ilíaca direita, então uma herniação aqui nessa região, então foi feito aqui a correção e após a correção a gente tem aqui um efeito estético muito bom. Então a paciente aproveitou aqui e fez uma cirurgia de mini abdômen, né? Conseguiu aqui descolar todo o abdômen até a cicatriz umbilical e puxou essa pele, retirando a pele que tinha a cicatriz. A hernia incisional sempre faz a cirurgia. Então, diagnosticou a hernia incisional, faz a cirurgia. A única exceção, se o paciente não tiver condições de se operar. Por exemplo, eu atendi essa semana uma senhora de 92 anos, que tinha uma hernia incisional. E aí ela tinha DPOC, insuficiência renal, era diabética e hipertensa. E aí a família queria operar a senhorinha. Aí eu disse, olha, é melhor não operar. Por quê? Porque o risco cirúrgico dessa paciente é um risco muito alto. E aí, quando a gente vai indicar uma cirurgia, sempre a gente faz essa balança. Qual é a balança? O benefício da cirurgia sempre tem que superar em muito o risco da cirurgia. No caso dela era o contrário. Então ela é uma exceção por conta do status dela não permitir a cirurgia. Mas fora isso, toda vida que diagnosticou uma hernia incisional tem que operar. Ok? Muito bem. Então aqui um caso que ficou bem estético, a paciente fez aqui uma abdominoplastia e a correção da hérnia incisional. Tá certo? Mas tem esses casos, os casos mais difíceis. Então o caso que o orifício herniário é praticamente toda a cavidade, e aí a gente não consegue aqui, a doutora perguntou ali, não consegue aqui aproximar a parede abdominal. Então eu coloco aqui a tela nos bordos da parede abdominal, abaixo aqui dessa tela só tem a alça intestinal. E eu fixo a tela não só aqui no bordo, mas fixo a tela aqui fora também. Claro que essa tela, vocês estão vendo aqui, umas listrinhas azuis, Então essa tela é uma tela especial, uma tela dupla face, onde ela tem uma lâmina de celulose por baixo dela que permite o contato dela com a alça intestinal. Então veja aqui o tamanho, tá certo, do orifício herniário. Eu não consigo tracionar esse reto abdominal para suturar nesse aqui. Eu não consigo fazer esse fechamento. Então eu interponho aqui a tela, mas aqui tem que ser uma tela especial que possa ter contato com a alça intestinal. A gente chama de tela dupla face. Então quando as telas dupla face são aplicadas, normalmente são telas de altíssimo custo, tá certo? Uma tela dessa aqui, ela custa aqui uma média de R$8.000. Então só a tela, tá certo? Então é uma tela de altíssimo custo, mas ela tem uma situação e uma aplicação muito específica, quando a gente tem que fazer a reconstrução da parede abdominal. Professor, uma vez a tela colocada, ela fica para todo sempre ou tem que ficar? Pronto, importante. Então, a tela quando é colocada, turma, ela vai ficar para sempre, porque como eu falei, ela vai proporcionar uma reação inflamatória, e essa reação inflamatória vai formar um tecido fibroso cicatricial que vai evitar a recidiva. Então a tela, ela é fenestrada, se vocês observam, ela tem como se fossem umas fenestrações. Vocês já viram tela de apartamento, de proteção, de segurança? Então imagine de uma forma grosseira que aquela tela, tá certo? Ela tem aqueles poros. Essa tela aqui da mesma forma tem aqueles poros. Esses poros são feitos de forma proposital.
para que tenha um recobrimento desses poros do fibroblasto cicatricial. Então a tela ela fica incorporada ao tecido. Então às vezes o paciente chega e diz, doutor, eu estou sentindo a tela. Ele não está sentindo a tela. O que ele sente é que no local onde tem a tela, perde a elasticidade. E aí quando ele faz um movimento, por exemplo, ele estira a mão muito, onde tem a tela faz uma tração. Por quê? Porque aquele tecido não tem elasticidade, é um tecido fibroso. Aí ele acha que isso é sentir a tela. Na verdade ele está sentindo o tecido fibroso que foi ocasionado pela cicatrização por sobre a tela. Então respondendo, uma vez colocada a tela, ela fica, não precisa trocar. Tá certo? Não precisa trocar. Então existem vários tipos de técnica para você corrigir. Então, como eu falei, tem as técnicas on-lay, como IPOM, PIPOM, TAP e TEP são técnicas que a gente vai conversar na próxima aula para correção de hérnia inguinal. Tem a separação de componentes endoscópicas. E aí eu queria que vocês lembrassem por quê? Porque essa técnica mais nova que tem, essa técnica surgiu em 2010. E, na verdade, o que é que você faz? Você separa os folhetos do músculo oblíquo interno e do transverso e vai colocar a tela entre esses folhetos. Então essa é a técnica de separação de componentes. E tem o TAR, que está sendo muito feito agora com a cirurgia robótica. Então se a gente observar que pacientes que têm grandes herniações, tá certo? Tem aqui a tomografia do paciente, vou mostrar na seta ali que é melhor. Tomografia aqui do paciente, só para vocês verem. Aqui a gente vê a parede abdominal. A gente está vendo aqui, ó, a parede abdominal toda aqui intacta, nesse corte. Já nesse outro corte, eu vejo aqui a parede abdominal e bem aqui, ó, eu vejo que tem uma desruptura da parede abdominal. Então aqui eu tenho um orifício herniário. Então esse orifício herniário aqui, ele pode ser tratado por laparoscopia, tá certo? E aí mostrar para vocês como é que se faz o tratamento laparoscópico de uma hérnia incisional. Então o paciente aí tem uma hérnia incisional, vocês estão vendo aqui, tem uma incisão aqui mediana, que é a cicatriz umbilical, ele tem uma hérnia incisional na região epimesogástrica. Então a gente entra com o laparoscópio, ó, esse espaço que tem, pessoal, é criado pelo gás, para que ele possa trabalhar. Então a hérnia está aqui, ó, com todo o conteúdo. Então é feito aqui a dissecção do conteúdo até a gente expor ali o orifício. Olha o tamanho do orifício herniário aqui, enorme, né? Gigante, tá certo? Então a gente está fazendo aqui a marcação externa, ó, de onde está o orifício herniário. Então a gente vai mapear aqui, ó, o orifício herniário através desse agulhamento percutâneo, ó, todo esse desenho aqui é do orifício herniário. Então todo esse desenho aqui do orifício herniário. E a gente vai programar para colocar uma tela sempre maior do que o orifício herniário. Então, para ela distribuir a tensão que vai ser aplicada. Então, está fazendo aqui a colocação dessa tela. Essa tela vai ficar em contato com a alça intestinal. Logo, portanto, ela é uma tela dupla face. Então, a gente está colocando aqui, ó, através do trocáter, colocando a tela. Posição aqui dos trocáteres. E a gente vai fazer o posicionamento, tá certo, dessa tela. Então vocês estão vendo que é difícil, porque o interior da cavidade ele é difícil de trabalhar, porque ele não tem muito espaço. Então está fazendo aqui a fixação da tela com esse instrumento, que é um grampeador especial. Então está fazendo um grampeamento, tá certo, da tela, retirando o trocado, vocês estão vendo o orifício e cortou aqui, passou rápido. Está vendo aqui o pós-operatório final do paciente que foi feito uma hernioplastia inguinal laparoscópica. Essa aqui, pessoal, foi o primeiro paciente que a gente teve da nossa série de casos. Hoje a gente já utiliza telas que são com mais tecnologia, tá certo? Então, quem colocou ali na resposta de hérnia incisional, então acertou aqui a nossa questão. E quais são as complicações, então, no reparo das hérnias? Quais são as complicações pós-operatórias? Então, a primeira complicação que a gente tem que se preocupar é com a infecção. Então, a infecção de ferida operatória é uma das principais infecções pós-operatórias.
Quando eu falo infecção pós-operatória, turma, eu posso ter, de uma forma geral, 3 tipos de infecções. Infecção de ferida cirúrgica, infecção do trato respiratório, infecção do trato geniturinário. Então, essas infecções são infecções gerais para qualquer cirurgia. Claro que cada cirurgia possui as suas infecções específicas, tá certo? Específicas. Então, imagine vocês, se eu faço uma hernioplastia, uma hérnia daquele tamanho, e eu tenho que fazer um reparo colocando uma tela. Se eu tiver uma infecção, o que é que isso vai significar? Que eu vou ter que retirar a tela que eu coloquei. Eu não posso deixar um material protético próximo a um agente microbiano, porque senão ele vai colonizar o material protético e o paciente não vai resolver a infecção. Então, se eu retirar o material protético, significa automaticamente que eu vou ter uma recidiva da hérnia. Então, eu tenho que ter o máximo de cuidado possível para evitar a infecção de ferida operatória. E como é que eu faço para evitar a infecção de ferida operatória? Então, eu tenho que me ater a vários cuidados, tá certo? Os cuidados de asepsia, vocês tiveram aula já, não foi? De asepsia, de antisepsia, tá certo? Eu tenho que fazer antibiótico profilaxia, tá bom? Quem é que sabe aqui como é que eu faço antibiótico profilaxia? Já tiveram aula de antibiótico? Já? Foi com a professora Rosiane? Pronto, o que a professora Rosiane disse para vocês de antibiótico profilaxia? Você é fazolina? Certo, vocês me disseram o antibiótico, eu quero saber só o protocolo. Como é o protocolo para fazer antibiótico profilaxia? Na indução, na primeira hora. Pronto. Então eu tenho 2 formas, pessoal, de fazer antibiótico profilaxia. Eu posso fazer uma dose na indução anestésica, que foi o que a doutora Rosiane falou, não foi? Ou eu posso fazer uma dose na indução e ampliar até 3 doses nas primeiras 24 horas. Ela falou isso também? Perfeito. Então eu posso fazer antibiótico profilaxia dessas 2 formas. Professor, tem alguma exceção? Tem. Na medicina tem muita exceção, né? A gente tem que lembrar das exceções. Qual é a exceção? Se eu vou fazer uma cirurgia no paciente que é imunossuprimido, eu posso estender a profilaxia até 48 horas. Tá bom? Então, em vez de fazer só durante o primeiro dia, o primeiro pós-operatório, eu faço até o segundo pós-operatório. Tá bom? Mas isso é tão importante, ó, no dia que as doutoras estavam ali terça-feira comigo, né? Não sei se vocês perceberam. Tinha uma interna lá, ela estava já escovada, já estava paramentada e ia calçar as luvas. Aí a primeira coisa que ela aconteceu foi ela contaminou a primeira luva. Vocês perceberam? Perceberam não, né? Ixi, eu pensei que tinha sido bem discreto, eu cheguei para ela assim, bem... Qual foi a minha preocupação? A doutora é I4. Daqui, exatos 2 meses, na verdade aí, 1 mês e um pouquinho, vai ser médica. E contaminou uma luva, então eu fiquei preocupado. Mas eu fiquei mais preocupado ainda, porque ela estava escovada e ela foi ajeitar a máscara. Aí, assim, chegou o extremo. Eu disse, doutora, por favor, retire o avental, se escove de novo e venha se paramentar. Tá certo? Então a gente tem que ter cuidado, pessoal. Às vezes a pessoa não faz por mal não, às vezes ela nem percebe, né? Tá o óculos, aí tá aqui o óculos cai, levanta o óculos, nariz coça, você vai coçar o nariz. Mas a gente tem que ficar se vigiando, porque um descuido desse pode significar na infecção de ferida operatória. Outra complicação importante, pessoal, são as neuralgias residuais. Então, às vezes, o paciente, como você vai fazer uma síntese, uma sutura do orifício herniário, vai fazer uma aposição, uma colocação de uma tela, você pode pinçar, lesar, suturar a terminação nervosa. E aí o paciente vai ter neuralgia. Então, você vai, o paciente, uma hernia super difícil de corrigir, você corrige, fica muito satisfeito, vai dormir tranquilo. No outro dia, diz, doutor, estou com muita dor. Estou com dor, não cede para analgésico de primeira linha, não cede para analgésico de segunda linha. Então você tem que passar, às vezes, o paciente para fazer tratamento com medicações mais fortes, às vezes até utilizando medicações da neurologia, e algumas vezes tem que fazer até terapia com esse paciente. Tá certo? Eu lembro do paciente que a gente operou, ele ficou com neuralgia residual, a gente reoperou o paciente, retirou a tela, retirou todos os fios não absorvíveis, colocou só fio absorvível e o paciente continuou com dor. E aí a gente teve que fazer a acupuntura. Ele só foi melhorada a dor dele com a acupuntura.
certo? Outras complicações são referentes às complicações de recidiva. Então, se a gente não tiver a decisão para utilizar o material correto, o tipo de tela correto, o tipo de técnica correto, a gente pode evoluir com um índice de recidiva maior, tá certo? Então é importante que a gente saiba de todos esses detalhes para evitar essas complicações. Então, quando a gente fala aqui de complicação, a gente está vendo aqui vários estudos onde a gente tem complicações que vão desde complicações como dor. Então a gente vê aqui uma média, tá certo, de 1,5%, uma complicação aparentemente baixa, mas já observe aqui a formação de seroma. E todo mundo sabe o que é um seroma, não sabe, turma? Vocês não tiveram uma aula aqui, foi um professor bem bacana que deu essa aula para vocês? Não foi? Então pronto, então, todo mundo já sabe o que é um seroma. E aí lembrar que quando eu coloco uma prótese, quando eu coloco um corpo estranho, a chance de formar um seroma é uma chance maior, tá certo? E aí vocês veem que, por exemplo, nesses estudos nós temos aqui até 8,4% de seroma. Infecção, uma taxa muito baixa, 0,04%, mas apesar de ser baixa, o que o cirurgião gosta é 0. Então foi 0,01, para o cirurgião já é alto, tá certo? Então ele quer que seja uma taxa 0. E observe aqui, ó, obstrução. Então, se eu não proteger a minha tela, ela tiver algum contato com a alça intestinal, ela pode invadir a alça e pode causar uma obstrução intestinal. E essa obstrução intestinal pode significar a necessidade de fazer a retirada dessa alça, fazer uma enterotomia, aqui em 4,7% dos casos. Então, essas complicações são complicações importantes que a gente tem que saber que possa acontecer. E professor, no meu caso, no seu caso você está lá, na unidade básica de saúde, está na UPA, está no seu plantão no TRR. Então, vê um paciente que fez uma angioplastia, está evoluindo com dor abdominal, tem que sempre relacionar a dor abdominal à cirurgia que ele fez na parede abdominal. Então, o estrangulamento é a principal complicação. Então, a complicação mais grave que pode acontecer nos pacientes que não são operados e vai principalmente acontecer nos extremos de idade. Então, pacientes muito jovens, pacientes muito idosos, eles podem ter uma taxa maior de estrangulamento. Então, para quem não entende o que é o estrangulamento, a gente vai ter aqui um comprometimento vascular do segmento intestinal. Eu vejo aqui uma alça perfundida e aqui uma alça que está com isquemia, já tem pontos aqui de necrose. Então, se a alça estrangulou, eu tenho que obrigatoriamente tratar esse paciente, porque a cirurgia agora trata-se não mais de uma urgência, mas sim de uma emergência. Tá certo? Com isso, turma, a gente acaba aqui nossa primeira conversa com vocês sobre as hérnias da parede abdominal. A gente vai ter uma segunda aula na próxima semana, não é? Acha que sim, né?